Nós sabíamos que tinha algumas armadilhas nesse jogo diante das características do Atlético Goianiense, que é uma equipe que, embora esteja na última posição, vinha num processo de recuperação, dando sinais de melhora com uma grande competitividade. Conseguimos ter o controle até a primeira metade do primeiro tempo e depois sofremos tanto em ajustes da nossa pressão, mas principalmente com os contra-ataques, e nós sabíamos da qualidade dos contra-ataques da equipe deles. Nós precisávamos, no intervalo, fazer ajustes defensivos de coisas conhecidas nossas, que nós estávamos tendo um pouquinho de erro de leitura e de atraso. Eles foram feitos, a gente melhorou a nossa pressão, mas precisávamos, sobretudo, mudar o nosso posicionamento para atacar, não só para gerar as oportunidades, porque isso aconteceu no primeiro tempo, mas principalmente para ter o equilíbrio de não tomar os contra-ataques que estávamos tomando durante o primeiro tempo. Então, acho que no segundo tempo a gente volta melhor, a gente consegue se impor, a gente busca o terceiro gol, tem condições de fazer mais um, e tivemos o controle do jogo, sem dúvida, durante o segundo tempo. Em algum momento ali no final, aquela pressão de final de jogo, o Atlético chega com uma qualidade que tem em bola parada, mas em relação ao jogo, acho que a ideia geral é essa. Em relação ao Fernando Seabra, eu acho que, na verdade, é uma pergunta que, na verdade, ela se estende a todo o processo pelo qual o Cruzeiro está passando. Quer dizer, a gente teve muitas mudanças de elenco, de grupo, e aí a gente fala de pessoas que estão aprendendo a se conhecer, criar vínculo, né? Então, saíram 8 jogadores, chegaram 7, e esse processo todo tem acontecido nesse período, e a gente hoje dá sinais de que tem um grupo mais maduro, que se conhece, que está convivendo bem no dia a dia, que tem trabalhado bem. Então, a gente sabia da importância de dar uma resposta no Brasileiro e ter essa vitória, mas se você olhar nos últimos 3 jogos, né, a gente, nos últimos 4 jogos, teve a vitória contra o Boca em casa, teve a vitória de hoje, uma derrota para o Internacional fora e um empate em casa com o Internacional, numa circunstância toda que a gente já conhece. Então, eu entendo que é um momento de construção novamente de um trabalho que chegou num ponto e ele precisa evoluir, só que é um processo que leva tempo. Nós tivemos muitos resultados com um grupo que já se conhecia logo depois que eu cheguei. No início também houve questionamentos, porque os resultados também oscilaram, tá certo? Teve o Alianza aqui, teve o Atlético Mineiro lá, e depois, com o tempo, o trabalho começa a aparecer. E agora nós deixamos de ter um pouco de resultado justamente porque também não temos tempo de trabalhar com o calendário que estamos e com um grupo todo reformulado. À medida que o tempo vai passando, o trabalho começa a aparecer. Então, agosto, sobretudo, para mim, na minha vida, se você me fez uma pergunta pessoal, foi o mês que nós eliminamos o Boca Juniors numa competição sul-americana. A gente consegue mobilizar colocando foco no trabalho. Então, quando nós jogamos contra o Internacional fora, nós não fomos o time que nós gostamos de ser, pretendemos ser, queremos ser e queremos mostrar para a nossa torcida, porque nós jogamos só no nosso campo, não jogamos no campo adversário, nem defensivamente, nem ofensivamente, e colocamos foco nesse sentido para o jogo seguinte contra o Internacional. E, embora o resultado de vitória não tenha vindo, o desempenho nesse sentido veio. Então, a gente tem que ser, primeiro, justo na cobrança e justo também no reconhecimento daquilo que foi bem feito. Então, o sentimento era de que, beleza, nós nos reencontramos com o nosso jogo, agora nós precisamos nos reencontrar com a vitória, que era o jogo de hoje. E, em relação ao Caio, ele é um jogador que teve uma sequência de carreira muito prejudicada pelas lesões, foi muito cedo para a Europa e lá teve lesões de joelho, acabou perdendo o desenvolvimento final dele para um nível competitivo pelo potencial que ele tem, mas esse potencial está aí, a gente viu ele hoje. O que a gente fez foi dar confiança para ele, falar para ele que ele ia jogar e fazer as orientações. Então, eu mesmo fiz um coaching com ele ontem também, para tirar qualquer dúvida, né, no sentido de passar confiança de que as coisas que ele precisa fazer, ele já entendia. A questão era acertar o tempo dos movimentos, seja defensivo, seja ofensivo, então ficar mais com as leituras mais rápidas. E aí a gente viu hoje um jogador que se dedicou, que competiu, que criou movimentos, né? Então, nosso terceiro gol, uma assistência característica do Matheus Pereira, com refino, né, com engano,
uma solução técnica primorosa, e um movimento do Caio fazendo a ruptura naquele momento. Caio também atacou as costas no lance que faz a assistência para o Matheus Henrique. Então, é aquilo que eu falo para vocês. Ainda com 4 dias dá para colocar alguma coisa. Então, nós atacamos a área um pouco melhor nas chances que tivemos também. Então, tivemos o Matheus Henrique, que é um meia, ou um médio meia, entrando no segundo pau, fazendo um gol de cabeça. Então, com o pouco tempo que tem para trabalhar, os jogadores têm o desafio de conseguir colocar algumas coisas em prática, e algumas coisas eles colocaram e foram felizes e foram decisivos nesse sentido. Lembrando novamente que a gente sabia da dificuldade que ia ter, porque o Atlético Goianiense também não jogou no meio da semana. Então, eles sustentaram aquela intensidade que foi o primeiro tempo por mais tempo que a gente. A gente acabou tendo que terminar o primeiro tempo conseguindo fazer uma contenção para se organizar no intervalo e voltar para ser mais eficaz.